Olá, meu nome é Joana Dark e vim falar sobre as fontes internas do direito internacional privado. As fontes internas são aquelas provindas de uma ordem estatal. Como exemplo, podemos citar a Constituição Federal, as leis, o costume nacional, a doutrina e a jurisprudência interna. Tanto a Constituição, as leis e os costumes nacionais estabelecem, no seu próprio modo, como resolver aqueles conflitos existentes na conexão internacional. A Constituição Federal e as leis, elas são as fontes internas escritas com mais importância na resolução de conflitos existentes interespaciais. O costume nacional ele é utilizado principalmente aqui no Brasil quando o juiz ele não consegue achar uma lei escrita ou uma jurisprudência para resolver aquele caso e assim ele usa os costumes nacionais para a resolução da problemática internacional. A doutrina e a jurisprudência ela é usada no auxílio e na determinação do direito aplicável. Olá, me chamo Raio de Luar e irei falar agora sobre as fontes internacionais do direito internacional privado. Quando falamos de fontes internacionais, estamos falando de um meio em que as normas do direito internacional serão aplicadas aos costumes, tratados e à jurisprudência. Ela é uma forma em que vamos ver de qual meio a jurisdição ela será aplicada, tanto no ramo do direito penal, quando envolver crimes, ou também do direito de família e sucessões. E as fontes, elas podem ser tanto formais como materiais. Quando falamos dos tratados, iremos falar de uma fonte de relevante importância no direito internacional privado, pois os tratados eles vão dizer como a gente vai reger os atos e conflitos. E eles são divididos em tratados bilaterais, quando envolve 2 ou mais países, os tratados multilaterais, que é quando envolvem 2 ou mais estados, 3 ou mais estados, perdão, e os tratados regionais, quando envolve estados de uma determinada região. E os tratados, eles vão ser fiscalizados pelo Comitê Internacional de Direitos Humanos. Já quando falamos em costumes, podemos falar de uma fonte mais precária do direito internacional. Ele não tem uma grande relevância como os tratados, pois os costumes, ele é uma forma de consciência da jurisdição e que vai mostrar a generalização das suas normas e a sua aceitação como norma jurídica. E já quando falamos de jurisprudência internacional, sempre que falar em jurisprudência, vai ser quando se tratar de uma controvérsia entre um Estado e outro Estado, vamos dizer, do estrangeiro. E é de grande importância, quando falamos da jurisprudência, de enfatizar o elemento e que envolve essa jurisdição. Quando falamos de jurisdição interna e jurisdição internacional, onde na jurisdição interna sempre vai haver um pouco da jurisdição internacional, que juntando essas duas, dá uma grande relevância para o direito internacional privado. Então, com isso, concluo minha fala e passo para a próxima integrante do grupo. Olá, meu nome é Alice e dando sequência às fontes do direito internacional privado, vamos nos ater agora às fontes transnacionais. Na doutrina de Mozzoli, ele explica que as fontes transnacionais são aquelas que resultam da combinação entre as fontes internas e as fontes internacionais. Ele também nos menciona que as fontes transnacionais elas são muito importantes para o direito interno. Por quê? Porque essas fontes elas auxiliam o magistrado na localização aplicável a determinada relação jurídica e também ela é peça fundamental para a contribuição para a formação de normas jurídicas ao que se refere ao direito interno. Agora vamos nos ater ao conflito entre as fontes. Na doutrina de Mozzoli, ele também vai nos explicar como é que acontecem esses conflitos.
Inicialmente, ele fala que pode haver conflitos entre normas de categorias distintas e normas da mesma categoria. Quando nós temos as normas de categorias distintas, ele diz que em diversos países é utilizado os critérios hierárquicos quando há o conflito de tais normas, como é o caso da Alemanha. Na Alemanha, em sua lei de introdução ao Código Civil, ela menciona expressamente que as disposições de atos jurídicos da União Europeia e de tratados internacionais, elas são diretamente aplicáveis àquelas leis e que estas derrogam o seu direito interno. Alguns doutrinadores, eles vão contrários aos critérios hierárquicos, como é o caso de Eric Jaime. Eric Jaime, segundo Boswell, ele diz que, em vez de simplesmente excluir a norma jurídica conflitante pelo critério hierárquico, seria interessante buscar a convivência entre essas normas, ou seja, por um certo tipo de harmonização entre as duas fontes distintas, a qual não deveria se excluir. Já nas fontes que têm a mesma categoria, quando acontece o conflito entre elas, atualmente é aplicada a norma mais favorável ao ser humano, mas nem sempre foi assim. Anteriormente, inclusive, a esse posicionamento, normas de mesma categoria, quando havia conflitos, elas eram solucionadas pelo critério de norma especial que se sobressaía em relação à norma geral. Mas, atualmente, graças a Deus, temos um novo posicionamento, que é o posicionamento de que é necessário que seja aplicada a norma mais favorável ao ser humano. Então, quando o magistrado ele se colocar em um conflito entre normas, em um conflito entre normas de mesma categoria, ele deve se ater ao que é mais favorável ao ser humano para conseguir julgar. Então, essas são as nossas considerações sobre as fontes do direito internacional privado.